Olá, meninas! Dando continuidade ao nosso jogo rendinha, na outra videoaula, nós trabalhamos aqui esse porta-copos rendinha. Se você ainda não viu a videoaula, estou disponibilizando o link dela logo abaixo aqui dessa videoaula. Então, já trabalhamos o porta-copos e agora nós vamos trabalhar o suplá. Depois de pronto, o seu suplá vai ter 38 centímetros aqui de diâmetro. Eu trabalhei com o fio charme, a base dele é trabalhada aqui todo com um ponto alto e meio. Eu vou explicando para você no decorrer da videoaula como fazer o ponto alto e meio. Ele é um ponto alto um pouquinho mais comprido que o habitual e vai fazer com que o seu trabalho vá ficando naturalmente um pouco maior. Para fazer o suplá, você vai precisar de 52 gramas da cor principal. Lembrando que estou trabalhando com o fio charme, então estão 52 gramas da cor principal do fio charme e a cor secundária, que é essa outra cor que você vai mesclando aqui as cores para que ele fique colorido. Você precisa de 16 gramas. Eu tenho esse aqui branco com os detalhes verdes e esse outro verde com os detalhes brancos, que vai fazer com que a sua mesa fique realmente muito delicada e muito charmosa. A agulha que vamos trabalhar é a número 2. Antes de começarmos, eu quero convidar você para se inscrever em nosso canal. Clique no sininho das notificações para que você fique sempre por dentro de todas as novidades que vão aparecendo por aqui e também nos ajude a divulgar o nosso trabalho, curtindo as nossas videoaulas e compartilhando em suas redes sociais, certinho? Então vamos começar. Nós vamos começar trabalhando com a linha charme e a minha agulha de trabalho é a número 2. No caso desse meu suplá, eu vou começar trabalhando com um tom de verde água. Vou começar fazendo um círculo mágico. Conduzo o fio aqui por dentro e vou fazer 3 correntes. Agora eu vou trabalhar um ponto alto e meio. Para fazer o ponto alto e meio, eu faço a laçada na agulha, volto na base, passo a agulha e conduzo o fio. Fiquei com 3 laçadas. Eu vou fazer uma laçada e fecho apenas uma laçada. Faço mais uma laçada e fecho 2. E faço mais uma laçada e fecho 2. Ok? Vou fazer mais uma vez. Faço a laçada, volto na base, passo a agulha e conduzo o fio. Fiquei com 3 laçadas. Eu faço uma laçada na agulha e fecho uma. Faço mais uma laçada e fecho 2. E faço mais uma laçada e fecho 2. É como se fosse um ponto alto, só que fechado em 3 etapas. Então, o nome desse ponto é ponto alto e meio, ok? Eu vou fazer aqui um total de 16 pontos altos e meio. As 3 correntes iniciais, eu não vou contá-las como ponto.
Fiz apenas para subir o espaço. Então, vou fazer um total de 16 pontos altos e meio aqui no círculo mágico. Feitos 16 pontos altos e meio, agora eu vou pegar aqui o fio do círculo mágico, puxo aqui para ele se fechar, volto aqui no primeiro ponto alto e meio que iniciamos e vou fechar com um ponto baixíssimo. Não vou fechar na corrente, sim no primeiro ponto alto e meio. Então, ficou dessa forma. Agora, para iniciar, finalizamos a primeira carreira. Para iniciar a segunda carreira, eu vou fazer as 3 correntes. Venho aqui nesse primeiro ponto de base, faço aqui 2 pontos altos e meio. Nós vamos trabalhar toda a base sempre com pontos altos e meio. Então, passo para o próximo ponto de base, faço 2 pontos altos e meio. Passo para o próximo, faço 2 pontos altos e meio. E vou fazer essa mesma sequência por toda a carreira e volto finalizando com você. Já finalizando a carreira, vou fazendo aqui no último ponto de base os últimos 2 pontos altos e meio. Venho nesse primeiro ponto alto e meio que iniciei e prendo com um ponto baixíssimo. Você vai observar que em nenhuma das carreiras eu vou fechar a carreira nas correntes, e sim sempre no primeiro ponto alto e meio que fizemos. Então, finalizamos aqui a segunda carreira. Para fazer a terceira carreira, eu faço as 3 correntes. Nesse primeiro ponto de base, faço 2 pontos altos e meio. No próximo, faço apenas um ponto alto e meio. No próximo ponto de base, faço 2 pontos altos e meio. No próximo, faço apenas um ponto alto e meio. E vou fazer essa mesma sequência por toda a carreira e volto finalizando com você. Já finalizando a carreira, fazendo aqui o último ponto alto e meio e fecho com um ponto baixíssimo nesse primeiro ponto alto e meio que iniciamos. Então, temos aqui a terceira carreira pronta. Para fazer a quarta carreira, eu inicio com as 3 correntes. Nesse primeiro ponto de base, faço 2 pontos altos e meio. Passo para o próximo ponto de base e faço um ponto alto e meio. No próximo, também faço um ponto alto e meio. No próximo, volto a fazer 2 pontos altos e meio. No próximo, um ponto alto e meio. E no próximo, um ponto alto e meio. Eu vou fazer essa mesma sequência por toda a carreira e volto finalizando com você. Já finalizando a carreira, eu vou fazendo aqui no último ponto de base o último ponto alto e meio e prendo com um ponto baixíssimo nesse primeiro ponto alto e meio que iniciamos. Então, finalizamos aqui a quarta carreira. Para fazer a quinta carreira, eu vou fazer as 3 correntes. Nesse primeiro ponto de base, faço 2 pontos altos e meio. Agora, vou trabalhar 3 pontos altos e meio
um em cada ponto de base. Passo para o próximo ponto de base e faço 2 pontos altos e meio. Agora volto a fazer 3 pontos altos e meio, um em cada ponto de base. E vou fazer essa mesma sequência por toda a carreira, vai ficando dessa forma, e volto finalizando com você. Já finalizando a carreira, vou fazendo o último ponto alto e meio e vou fechar com um ponto baixíssimo nesse primeiro ponto alto e meio que iniciamos. Então, temos aqui finalizada a 5ª carreira, ok? Para fazer a 6ª carreira, nós vamos iniciar da mesma forma. Faço as 3 correntes no primeiro ponto de base, faço 2 pontos altos e meio. Agora vou trabalhar 4 pontos altos e meio, um em cada ponto de base. Então, fiz aqui 1, 2, 3, 4 pontos. No próximo ponto de base, volto a trabalhar 2 pontos altos. 2 pontos altos e meio. Agora, volto a fazer 4 pontos altos e meio, um em cada ponto de base. Então, já fiz 2, 3 e 4. No próximo ponto de base, volto a fazer 2 pontos altos e meio. Eu vou fazer essa mesma sequência por toda a carreira e volto finalizando com você. Já finalizando a carreira, depois de fazer o último ponto alto e meio, eu vou fechar com um ponto baixíssimo nesse primeiro ponto alto e meio que iniciamos. Então, finalizamos aqui a carreira de número 6, ok? Para fazer a carreira de número 7, eu inicio fazendo as 3 correntes nesse primeiro ponto de base. Faço os 2 pontos altos e meio. Agora, vou trabalhar 5 pontos altos e meio, um em cada ponto de base. Então, já fiz 2, 3, 4 e 5. No próximo ponto de base, faço 2 pontos altos e meio. Agora, volto a fazer 5 pontos altos e meio, um em cada ponto de base. Então, fiz 3, 4 e 5. No próximo ponto de base, volto a fazer 2 pontos altos e meio. Eu vou fazer essa mesma sequência por toda a carreira e volto finalizando com você. Já finalizando a carreira, vou fazendo o último ponto alto e meio e vou prender com um ponto baixíssimo nesse primeiro ponto alto e meio que iniciamos. Então, finalizamos a carreira de número 7, ok?
Para fazer a carreira de número 8, eu vou fazer as 3 correntes nesse mesmo ponto de base, que no primeiro ponto de base vou fazer 2 pontos altos e meio. Agora vou trabalhar 6 pontos altos e meio, um em cada ponto de base. Então, fiz 2, 3, 4, 5 e 6. No próximo ponto de base, volto a fazer 2 pontos altos e meio no mesmo ponto de base. Agora, volto a fazer 6 pontos altos e meio, um em cada ponto de base. Eu vou fazer essa mesma sequência aqui por toda a carreira e volto finalizando com você. Já finalizando a carreira, vou fazendo aqui o último ponto alto e meio e vou prender com um ponto baixíssimo nesse primeiro ponto alto e meio que iniciamos. Então, temos aqui finalizada a carreira de número 8, ok? Agora, vamos fazer a carreira de número 9. Eu faço a mesma sequência aqui para iniciar, faço as 3 correntes. Nesse primeiro ponto de base, faço 2 pontos altos e meio. Agora, vou trabalhar 7 pontos altos e meio, um em cada ponto de base. Então, já fiz 2, 3, 4, 5, 6 e 7. No próximo ponto de base, volto a fazer os 2 pontos altos e meio. E agora, novamente, faço uma sequência de 7 pontos altos e meio, um em cada ponto de base. Eu vou fazer essa mesma sequência aqui por toda a carreira e volto finalizando com você. Já finalizando a carreira, vou fazendo o último ponto alto e meio e fecho com um ponto baixíssimo nesse primeiro ponto alto e meio que iniciamos. Então, temos aqui um total de 9 carreiras. Essa aqui é a parte central do nosso suplá. Agora, eu vou trabalhar uma carreira de ponto, correntinha, aqui em cima dessa carreira de número 9. Então, sem cortar o fio, eu vou alongar aqui essa laçada, retiro aqui a minha agulha. Eu vou fazer essa carreira de acabamento agora, porque depois fica é mais fácil você fazer agora. Eu fiz das duas formas, depois de trabalhar todo o bico, eu fiz ela, mas dá mais trabalho, então nós vamos completar agora. Eu vou trabalhar aqui com a segunda cor, que no caso do meu, aqui eu vou trabalhar com fio branco. Então, finalizei aqui, alonguei a laçada. Vou passar aqui no próximo ponto de base, passar minha agulha aqui. Trago o fio. E agora vou trabalhar aqui pontos baixíssimos.
apenas pontos baixíssimos. Então, vai ficar dessa forma. Quando você vira, você vê aqui o fio branco aqui por baixo, aqui no meio o fio verde e aqui as correntinhas com fio branco. Eu vou fazer o mesmo, então, trabalhando um ponto baixíssimo em cada ponto que tenho aqui na base. Sempre pegando aqui as duas alcinhas, passo a minha agulha, puxo aqui já por dentro da laçada e vai ficar dessa forma, ok? Eu vou fazer a mesma sequência por toda a carreira e volto finalizando com você. Já finalizando a carreira, eu vou fazendo aqui o último ponto, ponto baixíssimo. Aqui eu vou cortar esse fio branco. Retiro a ponta dele aqui, pego a minha agulha, passo ela aqui de trás para frente. Vou pegar essa sobra que eu tenho aqui na frente e puxo ela aqui para trás. Ficou dessa forma. Aqui, para não ficar atrapalhando, eu já vou cortar esse fio. Vou fazer aqui uma sequência de 3 nós. O primeiro nó eu faço firme, mas sem repuxar o ponto de base. Os outros 2 eu faço bem firmes. Feito isso, você vai cortar aqui essa sobra do fio branco. Volto aqui para a parte da frente. Fechar aqui a minha laçada. Coloco ela de volta aqui na agulha. Aproximar aqui para você ver o acabamento como ficou. Aqui eu vou trabalhar agora pontos baixos e formar alças. Então, vou fazer uma corrente. Eu vou pegar aqui sempre a alcinha de trás, aqui do ponto de base. Vou pegar aqui 2 alcinhas. Então, você pode pegar aqui uma alcinha aqui do fio branco também. Conduzo o fio e formo aqui o ponto baixo. Vou fazer 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. Vou saltar 2 pontos de base, 1, 2. No terceiro, eu pego aqui a alcinha de trás e uma alcinha aqui do fio branco também. Que é para ficar aqui bem firme o meu ponto baixo. Que forma um ponto baixo. Vai ficando assim. Novamente, vou fazer 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. Salto 2 pontos de base. 1, 2, aqui no terceiro, pegando a alcinha de trás, aqui do fio verde, e a alcinha que eu tenho aqui do fio branco, aqui por trás. E aqui formo ponto baixo. Novamente, 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Salto 1, 2 pontos de base. No terceiro ponto,
pego aqui a alcinha de trás, formo o ponto baixo. Então, vai ficando assim. Vou formando sempre alças de 5 correntes, saltando 2 pontos de base. Eu vou completar aqui toda a carreira e volto finalizando com você. Já finalizando a carreira, para formar aqui a última alça, eu vou fazer uma corrente, venho aqui nesse primeiro ponto baixo que iniciamos e vou fazer um ponto alto e meio, completando assim a última alça e ficando com o fio aqui já no meio da alça. Então, ficou dessa forma. Nós temos aqui um total de 48 alças. Certinho? Nós vamos fazer agora a próxima carreira também com alcinhas de 5 correntes. Eu venho aqui nesse primeiro espaço, faço um ponto baixo, aqui na alça que tenho na base. Agora, vou trabalhar 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Eu vou vir aqui na próxima alça, tenho 5 correntes na base, nessa terceira corrente, passo a minha agulha aqui por dentro dela, conduzo o fio e formo aqui um ponto baixo. Novamente, 5 correntes, 1, 2, 3, 4, 5. Vou na próxima alça, tenho 5 correntes na base, vou na terceira, que é essa do meio, que por dentro da corrente, prendo com um ponto baixo. Novamente, 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Vou para a próxima alça, nessa terceira corrente que tenho na base, passo a agulha aqui por dentro da corrente e formo aqui o ponto baixo, ok? Eu vou fazer essa mesma sequência por toda a carreira e volto finalizando a carreira com você. Já finalizando a carreira, para formar aqui a última alça, nós vamos trabalhar da mesma forma que fizemos na outra carreira. Faço apenas uma corrente, venho aqui nesse ponto baixo, onde iniciamos, passo a minha agulha que conduz o fio e aqui eu formo um ponto alto e meio. Então, finalizamos aqui a segunda carreira de alcinhas, sempre com 5 correntes, ok? Agora, para fazer a terceira carreira de alcinhas, nesse mesmo espaço, eu volto aqui na base e faço o ponto baixo. Faço as 5 correntes, 1, 2, 3, 4, 5. Passo para a próxima alça, vou na terceira corrente, passo a agulha aqui por dentro, conduzo o fio e formo o ponto baixo. Novamente, 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Venho na próxima alça, nessa corrente aqui do meio, que é a terceira corrente, prendo com um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5. Vou na próxima alça, na terceira corrente, prendo com um ponto baixo. Então, vai ficando dessa forma. Vou fazer a mesma sequência por toda a carreira e volto finalizando com você. Já finalizando a carreira, nós vamos fazer novamente aqui a última alça, então faço uma corrente, venho nesse ponto baixo que iniciamos, passo a minha agulha que conduz o fio e formo aqui o ponto alto e meio. Então, finalizamos aqui a terceira carreira de alcinhas de 5 correntes, ok? Agora, vamos fazer a última carreira dessas alcinhas, que é a quarta carreira de alcinhas.
para depois começarmos o leque, para formarmos a última parte aqui do nosso suplá. Então, nesse espaço que eu tenho, passo a minha agulha e formo o primeiro ponto baixo da carreira. Novamente, vamos fazer 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. Vou na próxima alça, nessa corrente do meio, prendo com um ponto baixo. Mais 5 correntes, 1, 2, 3, 4, 5. Vou na próxima alça, na corrente do meio, prendo com um ponto baixo. Faço 5 correntes. Vou na próxima alça, aqui na corrente do meio, sempre aqui nessa terceira corrente, prendo com um ponto baixo. Ficar dessa forma. Então, essa aqui é a nossa quarta carreira, trabalhando as alças de 5 correntes. Eu vou completar toda a carreira e volto finalizando com você. Já finalizando a carreira, para formar a última alça, nós fazemos novamente uma corrente, venho aqui nesse primeiro ponto baixo que iniciamos, conduzo o fio e formo aqui o ponto alto e meio. Então, fizemos um total de 4 carreiras de alças de 5 correntes, presas sempre por um ponto baixo. Como você vai prendendo o ponto baixo sempre na corrente do meio, as suas alças vão ficando aqui perfeitas, certinho? Então, agora nós vamos começar a fazer o leque para formarmos aqui o bico. Eu vou começar trabalhando aqui nesse mesmo espaço, passo a minha agulha aqui, formo o ponto baixo. Vou passar agora para a próxima alça e vou trabalhar pontos altos e meio. Nós vamos fazer aqui um total de 13 pontos altos e meio, aqui dentro dessa mesma alça. Então, já fiz 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, até agora, nós fizemos 12 pontos altos e meio. É um total de 13 pontos. Então, aqui agora nós vamos fazer o ponto de número 13. Então, quando você chega aqui para fechar as últimas 2 alças, eu vou agora trabalhar com a segunda cor aqui do nosso suplá. Aqui no caso aqui desse modelo que eu estou trabalhando, eu vou trabalhar agora com o fio branco. Então, vou pegar aqui a ponta do fio branco, dobro ela, passo aqui na minha agulha e finalizo o ponto de número 13 já com o fio branco. Ficando assim. Vou na próxima alça e vou prender com um ponto baixo. Então, fiz aqui o ponto baixo. Eu vou passar para a próxima alça agora trabalhando com o fio branco. O fio verde, eu vou conduzir ele aqui pela base. Então, vou passar a minha agulha. Aqui eu vou prendendo essa sobra aqui do fio branco. Vou formar aqui o ponto alto e meio. E vou trabalhar aqui um total novamente de 13 pontos altos e meio. Agora, quando eu completar
O ponto 13 eu vou trocar novamente o fio. Então, faço aqui o ponto 13. Quando chego aqui para formar a última alça, eu vou deixar o fio branco, pego novamente o fio verde e fecho o ponto com ele. Venho na próxima alça e prendo com um ponto baixo já com o fio verde. Então, nós temos um leque de pontos com fio verde e um com fio branco. Agora, eu vou passar para a próxima alça trabalhando com fio verde e o fio branco vai sendo conduzido aqui na base. Então, passo para a próxima alça e vou trabalhar os 13 pontos altos e meio, trabalhando agora com fio verde. Já completando aqui os 12 pontos, já fizemos 12. Agora aqui chegando para completar o ponto de número 13. Quando eu for fechar as últimas duas alças, eu deixo o fio verde, pego novamente o fio branco, vou mudar novamente de fio. Então, peguei o fio branco e fechei o ponto de número 13 com ele. Vou na alça e prendo com um ponto baixo, já trabalhando com o fio branco. Então, vai ficando assim. A partir daqui, eu vou passar para a próxima alça, deixo o fio verde na base e agora vou trabalhar os 13 pontos, sempre ponto alto e meio, com fio branco. Quando eu estiver finalizando aqui o ponto de número 13, eu troco novamente pelo fio verde, deixo o fio branco na base e vou trabalhando e conduzindo as cores e sempre mesclando aqui entre um ponto e outro. Vai ficando dessa forma, ok? Eu vou completar toda a carreira trabalhando essa mesma sequência e volto finalizando com você. Já finalizando a carreira, eu vou trabalhando aqui o último leque com fio branco. Para finalizar o ponto de número 13, eu mudo o fio, pego o fio verde, finalizo o ponto, venho aqui nesse primeiro ponto baixo que iniciamos e prendo com um ponto baixíssimo. Então, ficou dessa forma. Nós temos leques de 13 pontos altos e meio, entre eles temos um ponto baixo na outra alça. E fomos trabalhando um leque com fio branco, um leque com fio verde. Ficou dessa forma, ok? Para fazer agora a última carreira, eu tenho aqui na base o fio verde. Então, vou trabalhar aqui com fio branco. Então, pego novamente aqui o meu fio branco, vou passar, eu tenho aqui o primeiro ponto alto e meio do próximo leque, vou para o segundo com fio branco, o fio verde eu vou deixar ele aqui na base, para ele sendo conduzido, vou pegar aqui o fio branco, no segundo ponto de base, faço um ponto baixo. Passo para o próximo ponto de base e também faço um ponto baixo. Agora, vou fazer 2 correntes, passo para o próximo ponto e prendo com um ponto baixo. 2 correntes, passo para o próximo ponto, prendo com um ponto baixo. 2 correntes, no próximo ponto, prendo com um ponto baixo. 2 correntes, no próximo ponto, prendo com um ponto baixo. 2 correntes, no próximo ponto, prendo com um ponto baixo. 2 correntes, no próximo ponto, prendo com um ponto baixo. 2 correntes, no próximo ponto,
prendo com um ponto baixo, 2 correntes e no próximo ponto prendo com um ponto baixo. Eu tenho 2 pontos aqui na base ainda desse mesmo leque, então vou para o próximo e faço um ponto baixo. Não fiz corrente entre eles. O último ponto aqui vai ficar vazio. Então, aqui com a alcinha de corrente, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 alcinhas, sempre de 2 correntes, formando aqui como se fosse uma rendinha, aqui na parte de cima, ok? Aqui no começo eu tenho 2 pontos baixos, um em cada ponto de base, e aqui também no final 2 pontos baixos. O primeiro ponto de base fica vazio e o último também. Ficou dessa forma. Vou passar agora para o próximo leque, que é fio branco aqui na base. Então, eu vou mudar novamente o fio e agora eu vou passar a trabalhar com fio verde. Então, o fio branco vai ficando aqui na base para ser conduzido. Eu pego o fio verde, salto o primeiro ponto de base, no segundo, faço aqui um ponto baixo, passo para o próximo, faço também um ponto baixo. Agora, eu vou fazer 2 correntes, no próximo ponto, faço um ponto baixo. 2 correntes, no próximo ponto, faço um ponto baixo. 2 correntes, no próximo ponto, faço um ponto baixo. 2 correntes, no próximo ponto, faço um ponto baixo. 2 correntes, no próximo ponto, faço um ponto baixo. 2 correntes, no próximo ponto, um ponto baixo. 2 correntes, no próximo ponto, um ponto baixo. E 2 correntes, no próximo ponto, um ponto baixo. Então, agora você tem apenas 2 pontos aqui na base. Passa para o próximo e faz um ponto baixo e o próximo fica vazio. Então, você tem aqui novamente 8 alcinhas de 2 correntes. Vai ficando dessa forma. Ok? Então, para passar para a próxima alça, como você tem o fio verde, aqui trabalhado os pontos com fio verde, então você vai voltar a trabalhar com fio branco. Salta o primeiro ponto, no segundo faz um ponto baixo, no próximo também um ponto baixo. Começa fazendo agora as alças de 2 correntes. 2 correntes no próximo ponto de base, um ponto baixo. 2 correntes no próximo ponto de base, um ponto baixo. Então, essa aqui é a sequência dessa carreira. Vou colocar aqui na mesa para você visualizar melhor. Eu vou fazer a mesma sequência por toda a carreira e volto finalizando com você. Já finalizando a carreira, eu vou fazendo aqui o último ponto baixo. E vou prender com um ponto baixíssimo nesse primeiro ponto baixo que iniciamos aqui em cima do primeiro leque. Então, aqui eu faço um ponto baixíssimo. Vou aqui cortar o fio, corto agora os 2 fios. Retiro a sobra desse fio que tenho aqui na frente. Pego aqui em um pontinho de base, coloco a agulha aqui de trás para frente e vou trazer essa sobra aqui para a parte de trás.
Eu vou pegar as duas sobras e vou amarrar uma na outra. Faço aqui o nó, sem repuxar o ponto de base, os outros dois eu faço bem firmes. E agora é só você cortar essa sobra. Aqui no meio eu tenho uma sobra que eu vou finalizar ela aqui com agulha de tapeçaria. Eu vou fazer um nozinho aqui em um ponto de base. E vou passar essa sobra aqui por dentro. Vou cortar aqui o restante. Nós temos o nosso suplá, então, já pronto. Depois de pronto, o seu suplá vai ter 38 centímetros aqui de diâmetro. Ok, meninas? Então, estamos finalizando a nossa videoaula. Espero que vocês tenham gostado. Antes de finalizarmos, eu quero convidar você mais uma vez para se inscrever em nosso canal. Clique no sininho das notificações, para que você fique sempre por dentro de todas as novidades que vão aparecendo por aqui e também nos ajude a divulgar o nosso trabalho, curtindo as nossas videoaulas e compartilhando em suas redes sociais. Certinho? Então, nos vemos nas nossas próximas videoaulas. Beijinhos e até mais!